Marcos Dantas, eu sempre sou bem-vindo à Rádio Rural. Eu fui criado escutando a Rádio Rural. No meu tempo de menino não tinha televisão. E a gente admirava o rádio. Meu pai comprou um rádio lá em casa, a gente não podia nem tocar. E essa admiração do rádio eu venho desde a infância. Muito obrigado aí pela oportunidade. O filme, o filme é um documentário, 70 minutos, é o que ele chama longa documental. Conta essa saga dos judeus no Nordeste. Caicó foi escolhido como um cenário do filme. As entrevistas e as filmagens de Caicó cresceu tanto que Caicó ganhou um espaço muito grande no filme. A trilha sonora, a meu pedido, e o pessoal também analisou as músicas, claro, é de Urbano Medeiros. Então, é um filme que é muito importante para a afirmação cultural do Caicó. Quero fazer uma ressalva aqui, que o lançamento nacional vai ser na Globo News. É um pré-lançamento simbólico em Caicó, porque eu pedi à produção para fazer essa homenagem ao povo de Caicó. E eles toparam. Aí eles vão chegar aí sábado. A gente está contando com o apoio de algumas pessoas, porque isso sozinho é muito difícil, inclusive a sua contribuição, que é enorme. E sábado, a partir das 19 horas, ali por trás da igreja de Santana, e de frente à Casa de Cultura, a prefeitura cedeu a banda de música vai recepcionar as pessoas, a produção, eu soube que o diretor quer fazer um agradecimento à comunidade de Caicó, né? Ele perguntou se podia fazer, eu disse, claro, e o povo de Caicó gosta disso. Aí vai ter a exibição do filme, e é um pré-lançamento simbólico em homenagem a Caicó, porque o lançamento vai ser nacional na Globo News, provavelmente no mês de agosto ou setembro. Quando for o lançamento, eu lhe comunico, você avisa a comunidade aí da cidade. Então, quem for sábado à noite lá para a da Casa de Cultura aqui em Caicó, vai ter a oportunidade de assistir um filme que só vai ser lançado em nível nacional no mês de agosto, não é isso? Exatamente, é um pré-lançamento simbólico. Pela grandeza de Caicó no filme, eles reconheceram isso e vão lá. Eles vão fazer um lançamento para a imprensa em Recife, ambiente fechado, e vai fazer esse pré-lançamento em Caicó com a comunidade, porque no acordo com a Globo eles não podem fazer um lançamento antes, mas eles explicaram e a Globo liberou essa possibilidade, tendo em vista que Caicó é uma cidade, a Globo vê assim, dessa forma, com razão, uma cidade do interior, uma população pequena, para os padrões que a Rede Globo exige, né? E eles aceitaram até pelo o elemento simbólico porque Caicó cresceu no filme. Porque, Marcos, Caicó tem uma botija cultural, que é essa cultura hebraica, judaica, e aí vamos eliminar o elemento da religião do judaísmo. O que Caicó preservou, o que o Siridó preservou, foram os elementos culturais, a gastronomia, o jeito, o gosto de conversar nas esquinas, as prosas de sítio, a poesia popular, o filhós com mel, essa comunhão familiar que, em canto nenhum que eu conheci na minha vida, tem que Caicó tem, que é essa coisa do reencontro familiar. Isso tudo são elementos da cultura hebraica, que o sertão preservou e o Siridó, com mais esmero, preservou ainda mais. Agora, Janduí, como é que surgiu? De quem foi a ideia de fazer esse documentário, inclusive presentear Caicó, incluindo o nosso município? É o seguinte, alguém indicou meu nome para eles lá, essa produtora em Recife. Eles ligaram para mim, aí eu comecei a conversar sobre e dizendo que Caicó é a cidade pernambucana que mais preserva esse Pernambuco colonial, esse Pernambuco judaico. Comecei a conversar, a produtora se interessou, porque a ideia era fazer uma entrevista comigo, a ideia era fazer uma entrevista comigo e o Rabino João Medeiros aqui em Natal. Aí eu disse, rapaz, se vocês querem fazer um documentário, vocês têm que ir em Caicó,
porque você sente a atmosfera. Aí eles foram, a minha proposta foi acatada, eles passaram 4 dias aí, o ano passado, e a gente mostrando os casarios, a estética da casa que tem elementos hebraicos, os costumes, a feira, e entrevistando as pessoas. E quando o filme terminou, eu já tinha um bom relacionamento com eles. Eu disse, rapaz, quem tem música que combina com a trilha desse filme é Urbano Medeiros. Aí passei algumas músicas, eles gostaram demais. Como o orçamento da produção é um orçamento pequeno, eu liguei para o Urbano e pedi para ele fazer um precinho. Aí o Urbano disse, não, Janduí, a minha contribuição do filme é a música. O Urbano cedeu, autorizou o uso da música sem cobrar nada. Rapaz, os caras endoideceram lá. Aí eu digo, rapaz, isso é Caicó. Caicó é assim, Caicó e o Seridó, o povo gosta de ajudar, que isso é da natureza, da alma do povo do Seridó. Você nasceu em Jardim de Seridó, você sabe do que eu estou dizendo. O siridoense tem a natureza da solidariedade, da comunhão, e você cresceu no jornalismo porque você também sabe fazer isso. Aí eu não quero puxar seu saco, que você sabe que nem você precisa disso, nem eu, mas você conhece esse DNA. Você tem uma relação de comunhão com os ouvintes, com as pessoas que você entrevista, e eu usei desse elemento para eles. E eles adoraram o Caicó. A diretora-geral, que não foi da primeira vez, e os caras comentando lá como é que é Caicó, sabe? Aí ela agora quer ir para conhecer Caicó. E a gente vai lá, vou lhe apresentar. Pena que eles vão chegar no sábado lá, não vai dar tempo a gente fazer uma coisa numa rádio, mas eu lhe apresento lá, você conhece o pessoal, a gente bate uma foto, faz uma selfie lá. Além do mais, Caicó gosta da sombra da igreja, seja a sombra do ponto de vista espiritual, seja a sombra da comunhão, a interação social. E eu escolhi, a priori, ia ser de frente à igreja, mas a praça está em reforma. Aí eu sugeri, falei com o pessoal aí de Caicó, Alex está dando uma força danada, o padre Gleiber, e o padre Gleiber disse que poderia usar a parte de trás da igreja, porque tem a parede, o telão vai ser a parede da igreja. Aí a banda de música vai recepcionar as pessoas e a gente vai ficar lá conversando. Eu não sei se você é do tempo do Cine São Francisco. Não, sou não. Não. Não, sou não. E também vai ter um resgate um pouco disso. Caicó, antigamente, aos sábados, se encontrava na frente do Cine São Francisco. Sexta e sábado era o ponte da cidade, era o cinema. Claro que tinha outros elementos, outros cantos, mas e isso se perdeu com a dinâmica social das coisas, e a gente vai resgatar um pouco esse início de noite, de 19 horas, se encontrar no cinema para assistir um filme, conversar, e é um filme de muita importância para Caicó, porque vai afirmar essa importância cultural que Caicó tem, que a gente precisa, os agentes políticos, os agentes culturais, até a mídia, você sempre dá cobertura nisso, que isso pode ser um elemento muito importante para o desenvolvimento turístico da cidade e da região, né? Eu acredito que você ainda não viu o filme, né? Certamente não, né? Não, não, Mas o filme não. como é que tá a expectativa sua? O que é que você acha Ah, grande, que grande. vai estar na tela, por exemplo? Eu conheci o trailer. Eu não sei se eu mandei para você o trailer do filme, é uns 3 ou 4 minutos. E eu conheço minimamente porque o pessoal liga para mim, contando, né? Aí, de certa forma, eu vivi um pouco até essa edição. Aí eu fiquei muito amigo lá do pessoal, já fui em Recife 2 vezes para. Aí eu vou para passear, que eu já morei em Recife, tenho o hábito de ir a Recife 2, 3 vezes por ano. Eu tenho alguns amigos e esse período eu tenho ido e conversado com eles sobre todo o cineasta, que é bom de prosa. Eu digo, rapaz, eu acho que você é de Caicó e não sabe onde nasceu. Aí ele, bola de rir. Aí é um conteúdo histórico. O filme ele tem um conteúdo histórico, né? E ele fala desses colonos
80, 90% dos colonos que chegaram em Recife entre 1500 e 1850, 80, 90%, seja português, espanhol ou holandês, eram de origem judaica. Em 1530, você sabe que vai explodir a cana-de-açúcar em Recife, e a perseguição aos judeus também chega em Recife, e muitos desses judeus vão se refugiar no sertão. Esse sertão pernambucano, paraibano e do Rio Grande do Norte. E o Seridó, especificamente Caicó, passa a ser uma grande colônia, provavelmente, eu quero imaginar, por Caicó ser mais distante de Recife, eles se sentiam mais protegidos, né? Eu quero... E Caicó sempre foi uma cidade agradável para acolher as pessoas. Eu acho que isso tem a ver com o Poço de Santana, porque sempre teve água, né? Imagina uma região que a água é fundamental. Até a década de 30, quem abastecia Caicó era o Poço de Santana. Aí tu imagina isso lá, em 1550, 1600, a comunidade era 1.000, 2.000 pessoas, o Poço de Santana abastecia todo mundo, inclusive alguns animais, provavelmente, e eu acho que isso fortaleceu a possibilidade de Caicó ser uma grande comunidade, porque água tinha. Hoje, o Poço de Santana não consegue mais, porque a cidade cresceu, e outras alternativas surgiram. Mas, naquele tempo, o Poço de Santana era suficiente para segurar uma comunidade razoável da época, e esse elemento do poço, com a distância de Recife, ajudou muito esse povo a se refugiar em Caicó. Então, Caicó sempre foi uma cidade que acolheu esses pernambucanos. Por isso, dessa relação de Caicó com Recife. Janduí, acho que até pouco tempo, né, a gente ouvia muito pouco falar sobre essa questão da relação da nossa região com o judaísmo, né? E você, inclusive, tem sido um personagem muito importante nessa disseminação, participando de entrevistas, né? O professor Ronaldo Carlos. Hoje a gente escuta bem mais, né? Esse Bem mais. debate. Agora, um filme como esse, por exemplo, você acha que vai contribuir mais ainda? Eu queria entender onde é que vocês querem chegar com toda essa. Esse filme, eu quero fazer uma distinção aqui. Uma coisa é a cultura judaica, outra coisa é o judaísmo. O que eu estou tratando e o que o filme trata é da cultura judaica, a Nada a ver com a gastronomia, religião. nada a ver com a religião. Inclusive, é bom ressaltar que nem todo judeu segue o judaísmo. Então, o povo e a cultura judaica é uma coisa, o judaísmo é outra, certo? Então, o que eu trabalho é a ideia da cultura judaica, a história judaica que está presente no Nordeste, está presente em Pernambuco e está presente no Sertão, especificamente em Caicó, no Seridó. E esse filme, ele tem um elemento importantíssimo que é divulgar Caicó para o mundo. Esse filme certamente vai ter repercussão no Brasil e vai ter repercussão no mundo. Hoje, com as redes sociais, esses documentários viajam. E existe no mundo 500 milhão de pessoas interessadas nessa história de marranos. O que é marranos? Marranos são pessoas que têm origem judaica, mas que não nasceu em Israel. Hoje, a maior colônia marrana do mundo é o Siridó. Você considerando esse Siridó mais amplo, esse sertão do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E muitos estudiosos já passaram por Caicó. Quem despertou primeiro isso, que eu saiba, foi o padre Antenor, no final dos anos 60. Por influência dele, no início dos anos 60, 70, teve em Caicó a Anita Novinsky, a maior pesquisadora sobre esse tema. Nos anos 90, teve Caicó, e já foi em Caicó umas 2 ou 3 vezes, um dos maiores antropólogos do mundo, que é um francês, Nathan Vastel, que tem um livro muito festejado na Europa, que tem um capítulo sobre o Siridó. Então, muita coisa é feita e a gente não toma conhecimento. E esse filme ajuda o povo de Caicó a despertar ainda mais esse interesse e divulga Caicó para o mundo.
Pernambuco hoje, esse filme certamente vai fazer muito sucesso, vai ter muita repercussão em Recife, em Pernambuco, e Caicó vai ser uma referência. Eu acabei de dar uma entrevista agora para uma rádio em Recife. E quando eu falei disso, eu disse, olha, Caicó provavelmente é a cidade mais pernambucana fora de Recife, porque preservou uma história que Recife teve dificuldade de preservar, porque Recife tem um intercâmbio com o mundo, outras influências chegaram. Caicó e o Siridó e o Sertão preservou mais essa cultura. E eles estão adorando essa coisa. Eu não tenho dúvida que o turismo cultural, o turismo cultural, tem outros elementos aí no Siridó acontecendo, como esse parque arqueológico, né, uma coisa assim. A festa de Santana, o maior elemento, sem dúvida, de atração, mas a festa de Santana ela não pode ficar sozinha, é muito pesado para a festa de Santana. É preciso outros elementos para Caicó ter uma atividade durante o ano todo cultural, está entendendo? Atraindo pessoas. Vou estimular os agentes de cultura a fazer um seminário anual aí pelo mês de setembro, outubro, nem na festa de Santana, nem na festa do Rosário. Final de semana que não tem nada, faz um seminário aí, debatendo. E isso não gasta dinheiro, não. Convido os professores de Caicó mesmo, que tem muita gente pesquisando, e esse povo de Recife, de Fortaleza, se você convidar, o cara vai sem cachê, sem nada, ele vai pelo prazer, tá entendendo? E você vai ajudando a comunidade a conhecer a sua história, que Caicó precisa refazer a sua história. Tudo que foi dito agora vale muito, mas tem muita coisa a ser dita. E isso fortalece o conhecimento, fortalece tudo de Caicó. E você conhecendo a sua história de uma forma mais verdadeira, você fica mais feliz, eu não tenho dúvida disso. E o nome do documentário é muito sugestivo, Lembrar para não esquecer, né? Isso, lembrar para não esquecer a saga dos judeus no Nordeste. Que eles imaginaram a ideia de ser só Recife. Quando eles chegaram em Caicó, que eu mostrei elementos da arquitetura, elementos da história, inclusive foi uma judia com a gente, que conhece as estruturas culturais dos judeus. Eu mostrei um senhor lá na feira, biotipo puro de judeu. Ela ficou impressionada. O artesanato de Caicó tem elementos judaicos. A gastronomia, filhós com mel, eu já digo, sempre digo isso, filhós com mel é uma iguaria milenar que vem da cultura hebraica que os judeus preservaram. Em Caicó você tem isso. Em Caicó você tem isso. A última vez que eu fui a Caicó, eu tomei um café na casa da professora Dorinha e ela pediu o que é que eu queria. Eu digo, rapaz, se você pudesse servir filhós com mel para a gente fazer um resgate histórico. Ela me serviu filhós com mel e ela conhece que a professora Maria das Dores, eu o trato como Dorinhas, de forma carinhosa. Foi uma grande professora, ainda é, mas já é aposentada da Universidade de História, ela domina esses assuntos. Eu até brinco com ela, Dorinha, rapaz, você, tanto conhecimento, aí ela se recolheu um pouco porque a mãe dela está velhinha, ela toma conta da mãe, aí ela justifica por isso. E a gente precisa botar esse povo que tem conhecimento em Caicó para debater essas coisas. Ela tem tantos artigos da festa de Santana, ainda do século XVIII, século XIX, quando a festa de Santana o pessoal ia a cavalo para a festa de Santana e ficava hospedado em barracos de lona, um pouco fora da cidade, mais próximo da igreja, está entendendo? Que isso são hábitos que Caicó ajudou a construir com o tempo com esses colonos. A própria festa de Santana tem elementos da cultura judaica, o elemento familiar, o elemento do reencontro familiar, que isso está muito presente na festa de Santana, que são elementos da cultura hebraica.
A cerca de pedra também tem um elemento hebraico, ou não? A cerca de pedra, as pessoas que jogam contra, não, a cerca de pedra tem no sertão porque só tem pedra. Não, tem região do sertão do Nordeste e é escasso cerca de pedra. A cerca de pedra é um elemento da cultura judaica. Foi a forma que eles conheciam esse elemento e eles foram criando as divisões dos sítios, das fazendas, com cerca de pedra. Porque a pedra, o sertão realmente tem pedra, mas o elemento da construção você tem que ter um certo conhecimento, uma cultura. E antes deles chegarem, isso não tinha no sertão. A cerca de pedra é uma herança desses colonos e que se preservou até meados do século XX. Hoje, as pessoas perderam o hábito, às vezes faz até como um ornamento, queira ou não queira, a cerca de pedra ela tem uma força de beleza, né? Ok, Os Janduí, arquitetos. obrigado pela sua participação. Renovar o convite, sábado agora, dia 3 de junho. Começa que horas? A partir das 19 horas, ou seja, a partir de 7 da noite. Estamos lá, quero me encontrar com você para agradecer pessoalmente e ao povo de Caicó um grande abraço e vamos assistir o filme para fazer as observações, isso ficou legal, isso não ficou, porque também isso faz parte, é assistir e criticar no que gostou e no que não gostou. E penso que vai ser muito importante para divulgar Caicó para Recife, Pernambuco e para o mundo, né? Tem até um slogan lá numa rádio, Pernambuco falando para o mundo, através de Caicó.